Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, como de costume, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então aqui à nossa live número 46. São 46 dias seguidos aqui no Instagram falando de desenvolvimento humano, começando mais uma semana aqui no nosso horário tradicional, segunda-feira, 6 horas da manhã, pontualmente. E aí, o que vamos falar hoje, né? Ontem eu estava comentando que fazem 45 dias que a gente está aqui no Instagram e o mais legal de tudo é que até agora nenhum dos temas se repetiram, né? Se for pegar a live lá desde o começo, desde a live 1 até hoje, a gente não repetiu o tema. A gente em um momento entrou até numa série de lives, né? No que eu chamo de série de lives, né? Que foi referente a um tema específico, que era um livro, né? Que foi chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde a gente trabalhou em partes esse livro, mas é como se tivesse sido uma live de cada assunto diferente, né? Porque apesar de serem lives que se referiam àquele livro, cada uma delas trouxe um tema que eu julgo ser muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento humano. E por outro lado, né? Se a gente for parar para ver todas as lives, né? Desde o começo, se for unir os pontos, dá para ver que existem ali muitas coisas em comum, né? Uma coisa pode ser ligada à outra, né? Então, se numa live eu estou falando ali sobre a questão de uma construção de um hábito e numa outra eu estou falando sobre uma definição de um resultado que tu deseja, no fim das contas tu vai ver que uma coisa pode ser articulada com a outra, né? Porque para poder desenhar um cenário que a gente deseja em relação a resultados, passa também posteriormente no momento da prática, né, para a busca desse resultado, passa por ali o desenvolvimento de hábitos. Do mesmo modo, quando eu estou falando ali sobre comunicação, aí tem lá uma outra live que eu falo sobre a comunicação assertiva. Também dá para ligar aos resultados que a gente deseja, porque quando a gente está na busca de um resultado, automaticamente a gente vai, num dado momento, passar pelo uso da ferramenta da comunicação. Então, se for ver todas as lives, né, quando eu falo das 12 camadas da personalidade, quando eu falo das 4 causas doentes ali de Aristóteles, quando eu falo de nível de consciência, tudo que for ver vai convergindo, né? Vão sendo assuntos que estão interligados, né? Então, por isso que eu costumo dizer, as lives elas estão sendo um verdadeiro presente que fica ali registrado. E se for ver, se for assistir uma a uma, todas elas têm uma ligação, todas elas têm uma certa articulação onde uma coisa vai se encaixando na outra, né? Então nada é perdido. Se tu for assistir uma live, mas eu perdi a live tal, eu perdi. Não, tu vai lá e volta e assiste, seja lá a sequência que for, seja lá o número que tu escolher, tu pode jogar a moedinha para cima, eu gostei desse tema aqui, a live número 14, eu vou lá e clico na live número 14. E em um dado momento ela vai acabar convergindo com a outra live que tu escolher assistir. Então isso que está sendo muito legal aqui, né? Nesse trabalho, é isso que eu estou gostando mais. E hoje então do que vamos falar nessa live número 46? Eu coloquei ali como tema o que é esse tal nível de consciência, né? Porque lá na minha bio tem algumas coisas que eu escrevi e aquilo ali foi muito bem pensado antes de ser escolhido, né? Então uma das coisas que está escrita lá direção e constância demonstrados na prática, né? O que significa essa parte? Eu estou todo dia aqui fazendo live. Isso é um tipo de constância, estar constantemente fazendo algo. Eu estou todo dia lá nos stories postando ali o final dos meus treinos, que é um outro objetivo de vida que eu coloquei, que é cuidar da minha saúde. Isso também é direção e constância, ou seja, para onde eu estou indo e o que eu faço constantemente. Demonstrado na prática, por quê? Porque eu não quero ser aqui somente um teórico que fica aqui falando ou compartilhando conhecimento e não ser aquela pessoa que também está ali colocando em prática junto de vocês
em relação aos meus objetivos. Se eu estou aqui compartilhando para que vocês também tenham objetivos e para que vocês também coloquem em prática, paralelo a isso eu também estou fazendo, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo, eu estou colocando a minha cara, né, a tapa. Eu também estou, o chamado skin the game, a minha pele em risco, eu também estou fazendo paralelo a isso. Né? E além aqui das lives, do pessoal que está me acompanhando, eu também tenho alguns clientes que eu atendo no dia a dia que também estão passando por esse momento de busca de objetivos e estão constantemente, né, praticando algo para buscar isso, e eu também fiz um acordo com eles de que eu também vou até o final do ano fazendo isso também para acompanhar eles, para também poder estar praticando aquilo que eu estou aqui compartilhando com vocês, né? Então, por esse motivo existe essa palavra essa frase que foi escolhida ali na minha bio. Segundo ponto, segunda coisa que está escrita ali, né? Além das lives diárias também, que está ali indicado, e o terceiro ponto que está escrito ali, que se diz o seguinte: promovendo a elevação do nível de consciência. Talvez esse seja um pouco mais difícil de compreender, e esse foi justamente o tema que eu escolhi para colocar hoje aqui na live, né? O que significa esse tal nível de consciência, né? Muitas vezes, às vezes as palavras elas vêm carregadas de significado, né? Em um dado momento, né? Existem palavras que a gente nunca ouviu na vida, mas existem palavras que num dado momento a gente já teve um certo tipo de relação com ela, e aquilo ali gera na gente um determinado significado, né? E às vezes esse significado ele pode estar distorcido, e aí quando alguém fala daquela palavra me remete àquilo lá que não tem nada a ver com o que a pessoa está querendo dizer, né? Já viu chama aquela conversa de louco, um fala e o outro um fala A, o outro entende B, e aí nada dá certo. Então, em relação ao nível de consciência, é o que eu vim falar aqui hoje. O que significa esse nível de consciência? Não tem nada a ver com aquele negócio da expansão da consciência, né? Que a pessoa fica ali meditando e acha que vai chegar num nível que é metafísico, num nível que está falando. Não tem nada a ver com isso que eu falo. Nível de consciência, quando eu falo, eu estou querendo dizer que é a tua compreensão a respeito de algo, né? Então, eu costumo dizer que 99,9% dos problemas que acontecem no mundo, eles acontecem porque estão no nível de inconsciência, por mais que eles sejam promovidos por pessoas que talvez tenham um grande poder no mundo, né? A gente vê hoje, no contexto atual, esse tipo de guerra que está acontecendo, né? Duas guerras simultâneas, né? Lá na Europa a gente tem lá a Rússia com a Ucrânia, e agora aqui a gente vê ali no Oriente Médio também Israel e Palestina, né? Aí você pode dizer, mas poxa, essas pessoas elas não tem como elas não ter um nível de consciência, né? Porque poxa, elas estão na liderança de poderes, né? Elas são pessoas que estão de certa forma lutando pelo que elas acreditam. Ok, existe sim esse elemento. Agora, vamos falar onde está o nível de inconsciência de todas essas pessoas envolvidas. Elas são pessoas que estão lutando ali porque elas acreditam que é um espaço de terra que deve ser deles, ou então muitas vezes isso está num nível lá, nível de certa forma espiritual do que elas acreditam. Alguns acreditam que estão brigando, estão defendendo o seu Deus, outros acreditam que estão defendendo a sua etnia. Então, onde que está o nível de inconsciência? O nível de inconsciência aí está em que do outro lado existem seres humanos, né? Então, o nível de inconsciência está ali onde eu estou agora vingando os meus antecessores. Esse é o nível de inconsciência de que eu tenho do outro lado pessoas que também têm uma vida, pessoas que também são seres humanos, e que por isso já seria o suficiente para que nós entrássemos em paz. Mas por eu ter essa inconsciência que faz com que eu queira muitas vezes esse tipo de vingança, eu queira muitas vezes esse tipo de ganho em cima do outro, né? Faz com que essa guerra seja gerada. E aí a gente pode trazer isso de uma forma muito simples aqui para os nossos temas, né? Pouco tempos atrás nós fazíamos uma live ali que estava dentro daquela série do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ali a gente está falando sobre o pensamento ganha-ganha, né, de relacionamentos.
né? Esse pensamento num nível grande, se ele tivesse uma consciência de um nível gigante, 2 pessoas líderes daquilo poderiam muito bem sentar e conversar sobre o que seria esse ganha-ganha para que essas nações elas entrassem em paz. Ah, mas tu tá falando de uma coisa muito séria. Eu sei, eu tô simplificando, talvez falando de uma forma muito simplória para uma coisa que é gigantesca, para uma coisa que está num nível muito alto que praticamente já se tentou há séculos, há décadas. Talvez alguém já pudesse ter trazido uma solução. Então eu não estou aqui achando que simplificando a coisa, mas eu estou querendo aqui com isso fazer o quê? A gente olhe para todos, se a gente for olhar para todos os problemas da humanidade, seja o mais pequeno ou seja o mais alto, existe ali um nível de inconsciência. Falta um nível de consciência para que aquilo ali possa ser resolvido. Do mesmo modo, na nossa vida, no nosso dia a dia, isso também acontece. Quando a gente está à frente de uma situação, quando a gente está à frente de um problema que precisa ser resolvido, está faltando ali um nível de consciência para que a gente possa avançar. Então, a gente fala de resultados, né? Então, todos nós temos um resultado que a gente deseja atingir, né? Todos nós temos algo onde a gente quer chegar, seja se for sair da minha casa e chegar no meu trabalho. Então, vamos supor que eu estou saindo pela primeira vez da minha casa para ir até o endereço do meu trabalho. É a primeira vez que eu estou indo para ali. Nesse primeiro momento, eu não tenho ainda consciência de qual caminho, de qual trajeto eu preciso percorrer. Então, nesse primeiro momento, eu vou, sei lá, aí eu vou ter que usar os recursos, é o que eu chamo do processo, a gestação. Eu tenho um resultado que eu quero, que eu posso fazer uma analogia, que é um fruto que eu quero colher, por mais simples que ele seja, e aí eu estou me dirigindo para lá, né? Quando eu estou me dirigindo para lá, é o processo de gestação, é o como, né? É o que eu estou fazendo, é a constância, é a persistência. No primeiro momento, eu não tenho ainda esse tal nível de consciência. Eu preciso gerar ele. Como que eu gero? Ali nesse momento, para esse contexto que eu estou falando, eu preciso estudar, preciso olhar no Google Maps, eu preciso saber me informar qual é o ônibus que eu pego, eu preciso saber me informar com as pessoas que me contrataram qual é o endereço, em qual parte que fica. Eu preciso coletar todas as informações para depois colocar a mão na massa e me dirigir até lá. Então, com isso, quanto mais eu repito, quanto mais eu vou fazendo, quanto mais eu vou aprendendo sobre aquele trajeto, quanto mais eu vou conhecendo, o meu nível de consciência ele vai se elevando. E é por isso que, então, lá na minha bio está promovendo a elevação do nível de consciência. Do que estamos falando aqui? Desenvolvimento pessoal. O que é promover? Promover é compartilhar. É o que eu estou fazendo todo dia aqui. Eu estou promovendo, eu estou compartilhando, eu estou falando de coisas que eu aprendi. Aprendi e explico. Aprendo e explico. Aprendo muitas vezes de uma forma complexa, que às vezes eu estou ali na frente de um livro, ou às vezes eu estou ali na frente de um curso, e aquilo ali não entra na cabeça, eu tenho que repetir 3, 4, 5 vezes até aquilo ali ficar de uma forma clara. Simplifico, né, para trazer numa linguagem simples e compartilho aqui com vocês. Então eu estou promovendo aqui a elevação desse nível de consciência. Nível de consciência acerca de quê? Acerca de desenvolvimento pessoal, acerca de ferramentas voltadas para o desenvolvimento pessoal. Então isso é um nível de consciência. E esse nível de consciência a gente pode trazer para tudo, desde uma tarefa técnica. Então, agora eu quero aprender a falar inglês. Então, eu tenho um nível de consciência baixo em relação a falar inglês, eu nunca falei inglês na minha vida, e aí mas eu tenho um fruto que eu desejo, eu tenho algo, um resultado que eu quero coletar. Então, da mesma forma que o trajeto para ir ao meu trabalho, para aprender inglês, eu também vou precisar passar por esse processo de gestação. Então, eu tenho um resultado, um fruto que eu quero colher, então, que é falar inglês. Então, ali eu vou começar a elevar o meu nível de consciência em relação àquilo ali. Então, eu vou me inscrever, vou me matricular para um curso, eu vou fazer uma aula semanal, eu vou definir a constância com que eu vou fazer aquilo ali, e dessa forma eu vou me dirigindo para lá. Então, para ficar claro, então, o que significa esse nível de consciência, né? Quanto mais eu expando, quanto mais eu aumento, mais eu vou compreendendo a mim mesmo. Quando eu estou falando de nível de consciência a respeito de autoconhecimento, quanto mais eu vou conhecendo a mim mesmo, mais eu aumento as minhas possibilidades, maiores são as minhas chances de poder
conquistar aquilo que eu desejo. Por isso que para todo resultado que a gente deseja na vida, a gente precisa se perguntar qual é o meu nível de consciência em relação a isso, onde eu estou em relação a onde eu quero chegar. Então, eu sugiro, né, a todas as pessoas que estão vivendo, pelo menos, que tenham objetivos na vida, né, que desejem, que tenham lugares onde queiram chegar. E isso a gente pode distribuir para as nossas áreas da nossa vida, né? Tem a minha área de finanças, tem a minha área de relacionamento, tem a minha área de saúde física, tem a minha área de saúde emocional. Para cada uma dessas áreas eu coloco objetivos, né? Coisas que eu desejo, cenários de vida que eu desejo em relação a isso. Esse é o resultado que eu desejo. E aí depois que eu tenho esse resultado que eu desejo, eu avalio qual é o meu nível de consciência em relação a isso. Poxa, esse meu nível de consciência aqui ainda está baixo, preciso descobrir mais coisas para conseguir realizar esse objetivo. Então, fazendo uma analogia aqui novamente ao fruto, né? Nesse momento em que eu estou definindo esse cenário, né? Antes disso, né? Nível de consciência, por que ter objetivos? Olha, porque são os nossos objetivos, são os nossos sonhos, são as nossas metas que nos mantêm motivados, que nos mantêm a acordar no dia a dia, sair da cama e viver uma vida de fato, né, que vale a pena. Senão a gente fica só sobrevivendo, eu fico que nem um zumbi no dia a dia, não sei o que eu estou fazendo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Eu não assumo esse tal protagonismo, né, de viver uma vida em primeira pessoa, onde está sendo escrita por mim, né? Eu fico que nem um barco sem leme, né, de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E com isso eu não tenho constância, eu não tenho substância na minha vida. Eu olho para trás e não sei quem viveu aquela vida, né? Nas 2 últimas lives eu falei bastante disso. Agora, no momento em que eu ganho esse nível de consciência, poxa, é melhor ter objetivos do que não tê-los. Tá? É melhor ter um fruto que eu quero colher, um resultado que eu quero colher do que não ter. Perfeito, ganhei esse nível de consciência. Então agora é o momento onde eu vou definir esse cenário, onde eu vou distribuir minha vida em certas áreas, né? Faço isso dentro do processo, que eu estou falando de uma forma bem resumida, mas eu tenho dentro das áreas da minha vida objetivos que eu quero. Esse momento é o cenário de vida, é como se eu tivesse uma semente ali, né? É o que eu quero plantar, né? Para depois colher um fruto. Assim como na natureza, todo o fruto que a gente quer colher, a gente precisa de 2 coisas. A gente precisa ter a semente, que é o que eu vou plantar, que são as minhas escolhas, né? Então por isso que é muito importante essa decisão no meu plano mental, saber o que eu estou plantando, e depois eu vou ter o processo de gestação, o processo onde eu vou ficar ali cuidando das minhas ações, né? É onde eu rego aquela planta, é onde eu cuido dela, para que depois eu possa colher um fruto mais aproximado. Agora, pensa bem, se eu quero colher tomates, a semente que eu vou plantar não pode ser uma semente que vai fazer eu colher cenouras. Eu preciso ter essa clareza, né? Se eu quero colher tomates, a semente que eu vou plantar é a semente de tomate. Então, para isso, existe o fruto que eu quero colher, existe a semente que eu vou plantar e existe o processo. Durante esse processo, aí vem os aprendizados. Aí eu vou utilizar de todos esses recursos que eu venho falando aqui ao longo dessas lives. Aí vale assistir cada live para entender como que eu vou utilizar esses recursos no meu processo. Então, durante o processo, eu vou precisar usar minha comunicação, eu vou precisar usar uma comunicação assertiva. Vai lá numa live que fala só sobre comunicação assertiva. Durante esse processo, eu vou precisar ter flexibilidade nas minhas ações. Vai lá e assiste a live que fala sobre flexibilidade. Vou precisar de constância e vou precisar de persistência. Vai lá que tem live falando sobre isso também. Então, para isso, para tudo isso acontecer, eu preciso ter esse nível de consciência que eu tanto falo. Eu preciso elevar esse meu nível de consciência. E aonde que está esse meu nível de consciência? Aonde que eu consigo ver qual é o meu nível de consciência? Aonde que eu consigo perceber qual é o meu nível de consciência? Ora, se existe o resultado que eu quero colher, para que o resultado seja colhido, eu preciso realizar ações. As minhas ações, elas demandam muitas vezes da onde? Da minha forma de pensar. A minha decisão no plano mental é que dita. Lembra? Lá na primeira live eu já falava, o que mais importa não são suas ações. Ações desordenadas não te levam a lugar nenhum. Preciso ter uma decisão muito clara no meu plano mental. Só que os meus pensamentos, eles só têm também uma certa validade, uma certa efetividade na minha vida,
se eu tiver muito claro o meu nível de consciência. E aí é que onde vira o jogo, aí é onde que eu posso atuar e realmente ganhar o maior nível de consciência. Que é, presta atenção comigo aqui existe uma grande sacada que poucas pessoas vão estar compartilhando contigo. Esse espaço que existe entre os meus pensamentos, né, que são as minhas decisões, e as ações que eu realizo no mundo para ter aquele resultado, nesse espaço entre uma e outra, normalmente é onde eu estou lidando com as minhas emoções e com as minhas motivações. Esse espaço aqui é o que a gente deve estar observando no nosso dia a dia para conseguir entender se as minhas ações estão sendo efetivas, se os meus pensamentos estão sendo efetivos. Como eu estou reagindo a cada instante, como eu estou reagindo no dia a dia é que vai mostrar para mim o meu nível de consciência, o que me motiva. Aí, novamente, usando lives como exemplo, existe uma live lá que eu falo sobre as 12 camadas da personalidade, né, que são as nossas motivações. Como que eu vou ganhando esse nível de consciência? Entendendo como eu estou reagindo e o que está me motivando. Então, vamos supor que, pegando um exemplo, eu falo lá sobre, né, às vezes a motivação da pessoa é o desejo por ser amado, né, o desejo de não ser rejeitado. Às vezes a motivação da pessoa é testar força, né, eu quero ganhar, quero ser melhor do que o outro. Às vezes a motivação da pessoa é ser útil, né, eu tenho um utilitarismo. Agora eu tenho algo que eu ofereço, que eu recebo algo em troca, eu vendo o meu produto, eu aprendi a fazer brown, então eu sou útil para alguém, né, eu estou ali trabalhando, estou recebendo meu salário. Às vezes a motivação da pessoa é servir, é cumprir um dever, né? É ser alguém que serve, é ser alguém que realmente está ali cuidando dos outros, né? Então, as minhas motivações a minha motivação principal ela vai mudando conforme a minha vida vai avançando, ou pelo menos deveria ser assim conforme o meu nível de amadurecimento. Então, se eu estou falando aqui das minhas reações, das minhas emoções, ela é que aponta qual é o meu nível de consciência, ela é que aponta onde está o meu tipo de motivação. Então vamos supor que alguém chegue agora aqui para mim, eu cheguei aqui para fazer a live, vamos supor que eu estou ao vivo ali com pessoas presentes, e alguém diz assim para mim, nossa, essa tua camiseta aí está muito feia. Como que vai reagir uma pessoa que está nessa camada que eu chamo de camada afetiva, do afeto interior? Ela vai já se desestruturar, ela vai olhar, ai, será mesmo? Será que eu devo trocar? Ai, mas por que tu não gostou? Ah, mas eu achei que estava tão bonito, o que é? Será que falta passar? É a cor, ela está desbotada? Ah, mas por que tu não está gostando? A motivação dela é essa, ela fica ali atucanada porque ela está preocupada que as pessoas que estão olhando vão gostar dela ou vão rejeitá-la. Então, agora uma pessoa que tem uma motivação de testar força, aquela força que eu chamo de inútil, que é a força de querer ganhar. Uma pessoa chega para ela e diz assim, nossa, essa tua camiseta tá muito feia. Como que ela vai reagir? Ah, e a tua tá muito bonita então. Ah, essa tua é pior, essa tua tá muito mais feia. Porque ela quer ganhar, a motivação dela é testar uma força no mundo. Agora vamos supor que seja a pessoa que está preocupada com a utilidade, né, em ser útil, em entregar algo, aquela força mais útil, que eu tenho o que te entregar para ganhar algo de volta. Ela está pensando no resultado, ela está focando no resultado. Chega uma pessoa e diz para ela, nossa, essa tua camiseta aí está muito feia. Qual é a reação dela? Tá bom, então vamos lá no quarto trocar que dá tempo. Ela está pensando no resultado. Ela vai lá, troca, volta e coloca outra. Ela não está querendo testar uma força para ganhar do outro e ela não está sequer se importando muito se o outro está falando bem ou mal dela. Agora vamos supor como que reagiria uma pessoa que já está numa camada mais alta, que é a do servir, de cuidar dos outros. A pessoa chega e fala para ela, nossa, essa tua camiseta está muito feia. Ela vai dizer, tá bom, não tem problema, vamos assim mesmo, o que importa é a mensagem que a gente vai passar. Entende? Os diferentes tipos de motivação, como a gente reage está demonstrando o nosso tipo de motivação. E o nosso tipo de motivação aponta para o nosso nível de consciência. Todas essas coisas caminham junto. Se eu não sei o que me motiva, se eu não sei o que de fato está na motivação central do meu peito, por isso que as 2 últimas lives eu considero que elas foram muito importantes, porque ali eu tô querendo, o meu desejo ali é demonstrar para as pessoas, poxa, olha para onde tu está olhando, olha onde está o centro da tua vida. Será que as grandes frustrações, aqueles momentos de frustração que tu olha para trás
e fica se questionando. Quem está vivendo essa vida não é por causa de onde tu tá, da direção que tu está indo, daquilo que está te motivando. Lembra? Motivação e direção caminham juntos. É muito importante a gente ter esse nível de consciência, porque parece simples, no dia a dia ali a gente só vai vivendo mesmo, só que um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, de inconsciência, 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 no final das contas eu vou ter um resultado desastroso, né? Porque eu não cuidei disso. É aí que importa se desenvolver como pessoa, é aí que importa a gente ter esse olhar, esse tal do autoconhecimento. E aí a gente, assim, olhando de uma forma simples, a gente pode expandir para as outras coisas maiores. Inconsciência, 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 eu acreditei numa coisa uma vida inteira, uma vida inteira, pronto, quando vê, tá lá, pessoas se degladiando numa guerra por algo que durante uma vida inteira não foi parado para ser resolvido. Então, esse nível de inconsciência, ao mesmo tempo que no macro, no coletivo, vai causando grandes destruições, porque a guerra é fruto disso, o Covid é fruto disso. Aqui na nossa vida, no micro também individual, de inconsciência em inconsciência, né? De não poder fazer certas renúncias, né? Para não abdicar de coisas muitas vezes para poder adquirir outras, para poder ganhar outros resultados, dia após dia, vivido dessa forma, inconsciência, inconsciência, inconsciência. Vai chegar um momento onde eu vou olhar e, poxa, esse não era o resultado que eu queria. E aí às vezes é tarde. E aí às vezes aí a gente também pode fazer uma ligação com aquela live da gestão do tempo. Eu passei uma vida inteira resolvendo coisas urgentes, coisas circunstanciais, e deixei de olhar para as coisas importantes. Aí chega um momento em que aquilo que era importante se tornou urgente. Eu não cuidei, né, sei lá, das minhas finanças, eu gastava mais do que eu ganhava. Chegou um momento, agora eu precisava e eu não tenho. Agora eu precisava para uma coisa que era importante, eu não cuidei, virou urgente. Eu negligenciei minha saúde ao longo de vários dias. Aí chega um momento que vem uma notícia, vem um exame. Agora não tem mais como. O que era importante virou urgente. Eu negligenciei meu relacionamento, eu não cuidei, tratei a pessoa que estava ali comigo mal, desleixei, não dei mais atenção para ela. Cheguei um belo dia, a minha mala estava ali na sala. Será que foi do dia para a noite? Será que foi ontem ou não? Ou será que foi algo que foi sendo construído ao longo de um grande tempo de inconsciência, onde eu não olhei para aquilo? E aí, num dado momento, eu tenho um resultado que eu não desejo. Por isso, sim, eu falo, é importante a gente perceber o que está me motivando. Começa a observar a partir de hoje. Eu faço um convite, hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia do recomeço. Olha no teu dia a dia, começa a observar no teu dia a dia, sei lá, usa o recurso que tu tiver, sei lá, um pedaço de papel, um bloco de notas no teu celular, já que hoje a gente tem esses recursos digitais, né? E começa a anotar ali toda vez que tu perceber um tipo de reação, né? Tipo algo incômodo. Vai ali e anota, né? Depois que já passou aquele momento ali, né? Tu volta a si, bota ali. Eu reagi por quê? O que foi que aquela pessoa fez? Ou o que eu estava vendo, ouvindo, sentindo naquele momento que me fez reagir dessa forma? Começa a botar ali, começa a colocar no papel. Depois de alguns dias, depois de uma semana fazendo aquilo ali, tu começa a olhar, aqui é onde está a minha motivação. A minha motivação está em não ser rejeitado, em ser amado. A minha motivação está em ganhar do outro, em testar força. Não, a minha reação, a minha motivação, ela está em ser útil. Tu vai percebendo onde estão tuas motivações. Somente dessa forma, somente se conhecendo, entendendo como tu reage, tu entende as tuas motivações. Somente entendendo as tuas motivações é que tu ganha esse nível de consciência para mudar o que precisa ser mudado. E somente aí tu vai produzir as causas corretas para ter a consequência desejada, né? Então, quando eu falo de fruto, eu estou falando desse papo de fruto, de semente, de processo, é mais ou menos, eu estou falando também de causa e consequência. Existe uma consequência que eu desejo, só que ela não vem do nada. Às vezes pode ser que tu consiga algo na sorte, mas para que tu vai querer ser esse cara, né? Se tu pode produzir isso de uma forma natural, né? Pode até desejar ganhar as coisas na sorte, mas não tem garantia. Agora, se eu entendo que consequência ele vem das causas, eu preciso ter essa consciência para aplicar as causas corretas, né? Somente se eu tenho
se eu sei o que me motiva, eu consigo produzir as causas corretas que vão gerar as consequências desejadas, né? Então, se eu quero ser uma pessoa que tem um controle emocional, né? Eu quero ser uma pessoa que, sei lá, que consegue viver em paz, eu preciso olhar para o que está me motivando. Eu preciso começar a ter as causas corretas. Preciso ganhar consciência das coisas para poder não ter esse tipo de reação, né? Se eu quero ser uma pessoa que, sei lá, está com as minhas finanças organizadas, eu preciso olhar para a causa que vai gerar aquilo ali. Eu preciso começar a ter estratégias que vão minimizar ali, sei lá, os meus gastos ou aumentar os meus ganhos. Se eu quero ter uma consequência de um corpo mais saudável, eu preciso olhar para as causas corretas que vão gerar aquilo ali. Preciso me alimentar melhor, preciso praticar meus treinos, eu preciso começar a beber uma quantidade de água, cuidar do meu sono. Enfim, isso tudo está aí na internet exposto hoje, né? Hoje em dia, essa é a grande facilidade dos nossos tempos, a gente tem acesso à informação. Então não é mais um problema de ignorância. A informação está aqui. Quem tem um celular e está aqui me assistindo hoje tem acesso às informações. Então não é mais um problema de não saber como. É um problema de estruturar realmente, é um problema de nível de consciência no sentido de quais são as causas que eu preciso produzir para gerar essa consequência, para gerar esse resultado desejado. Para isso eu preciso olhar como eu estou reagindo e o que está me motivando, né? E aí, com tudo isso, onde é que entra aqui a história de viver da minha paixão, né? Poxa, não adianta aí, se eu não tenho esse nível de consciência, não adianta eu olhar para aquele guru, para aquela pessoa que está ali na internet. Você precisa viver da sua paixão. Desestruturada, não vai funcionar. Não vai funcionar porque tu não tem consciência realmente do que tu está fazendo. Tu não tem consciência do que está te motivando. Aí tu vai querer na força do braço. Yes, I can, vou viver da minha paixão. Não vai. Porque antes de poder viver da tua paixão, antes de poder entrar nesse papo de propósito, tu precisa ter consciência do que está aqui no teu dia a dia. Se tu não está fazendo bem feito o básico, se tu não está fazendo bem feito o que está proposto ali para ti no teu dia a dia, como que tu vai almejar coisas maiores assim do nada? Se tu não tem consciência do que está acontecendo no teu hoje, como é que tu vai querer olhar para alguém que está te prometendo um futuro extraordinário e tu acha que isso vai acontecer num estalar de dedos? Faz o básico, é a vocação nossa, o propósito. Eu vivo falando isso, eu vivo batendo nessa tecla. Quer falar de propósito? Propósito é o teu chamado mais a tua circunstância. O que é o teu chamado? Vai vir o Espírito, vai vir o anjo Gabriel aqui na Terra para me dizer qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Não, o teu chamado é fazer bem feito o que está na tua frente agora, o que está na tua circunstância. Eu estou aqui agora, nesse momento, fazendo uma live, dando uma aula. O que é o meu chamado? Meu chamado é fazer a melhor aula do mundo, é me comunicar da melhor forma, é entregar a melhor mensagem, entregar o melhor resultado. Esse é o meu chamado. Qual é a minha circunstância? Minha circunstância, eu estou aqui dentro da minha casa, com o celular, colocando a melhor luz possível, utilizando ali o melhor filtro, perguntando para as pessoas se está bom ali, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, né? Qual é o teu chamado, a tua circunstância nesse momento agora? Eu espero, pelo menos, estar aqui assistindo, estar prestando atenção na aula, para que tu possa aplicar isso na tua vida. Agora, se o meu chamado é esse, se a minha circunstância do momento é essa, mas eu estou lá pensando em outra coisa, eu estou ali no meu trabalho executando uma tarefa, mas eu não estou dando a atenção devida, eu estou ali fazendo a planilha, fazendo o relatório, mas eu estou fazendo de qualquer jeito, né? Então, tu não está fazendo o básico, tu não está fazendo o que tu é chamado a fazer, tu não está dando atenção para a tua circunstância, como tu vai querer coisas maiores? Como tu vai querer resultados maiores se no micro aqui, se na tua atenção, no teu dia a dia, tu não está produzindo as causas corretas, né? Então, o chamado de hoje é esse, né? É o nível de consciência, para que a gente entenda hoje o que significa esse nível de consciência, né? Então, para você que chegou depois, assiste lá no começo para tu entender o que é esse tal nível de consciência que eu tanto falo, para que você possa aplicar isso no seu dia a dia e para que isso possa fazer uma diferença. Nos próximos dias aí a gente vai começar a caminhar para lives que sejam mais voltadas para isso, né? Para esse tipo de nível de consciência, e aí entra as nossas crenças,
entra naquilo que a gente chama de medo, entra os nossos objetivos, vai ter aí uma sequência de lives mais voltadas para isso, para os recursos, né, que nos acompanham no dia a dia, aqueles recursos mesmo que não tem como a gente fugir, que é a nossa comunicação, que é a nossa constância, a gestão do que a gente faz com o nosso tempo. Então eu estou planejando fazer uma série de lives bem legais para a gente, que seja voltada para isso mesmo, que não seja só assim um papo mais motivador, mas que também seja algo prático que a gente possa colocar dentro dos nossos planos, tá? Então vai ter novidade boa vindo por aí, mas por hoje o que eu gostaria é que vocês assistissem com atenção essa live para entender o que é esse nível de consciência, em que ele pode me ajudar e como eu posso aplicar ele no meu dia a dia, tá bom, pessoal? Então, agradecendo a presença de todos aqui hoje, Dani Klaus, Juscelene, Edmar, Beth, Seu Jorge, DJ Veri, Lari, Andresa Santiago, Dona Salete, muito obrigado pela presença de todos aí que estiveram aí no clube das 6 da manhã de hoje. Essa foi a nossa live número 46, entendendo o nosso nível de consciência. Espero que tenha feito sentido para vocês. Deixo aqui o meu pedido para que compartilhe isso com mais pessoas, chamem mais pessoas para estarem aqui presentes com a gente no dia a dia, tá bom, pessoal? Muito obrigado, um ótimo começo de semana, capricha, manda ver, presta atenção no que está te motivando e no que tu está reagindo, e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de novo para a nossa live número 47, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.